Eu queria saber como é que se deu o cartel das construtoras da Lava Jato. Contra a soberania e o Estado Democrático de Direito, não há dinheiro que tenha poder. Conta isso para o Marcelo Odebrecht, filhota. Conta isso para o dono da OAS. Conta isso para os irmãos Wesley, safadões. Conta isso para o Sérgio Cabral. Eu queria saber essa novidade. Contra a soberania e o Estado Democrático de Direito, não há dinheiro que tenha poder. Vai ser cínica assim na casa do c... Que no Brasil é o que mais acontece. É o dinheiro corrompendo o nosso Estado Democrático de Direito desde que eu me conheço por gente. E outra coisa, esse discurso de soberania. Não admitiremos que um bilionário estrangeiro fira a soberania nacional, a soberania nacional, a soberania nacional. Bom, em primeiro lugar, nós temos um presidente que fere a soberania alheia. O que o presidente Lula fez ao chamar o primeiro-ministro de Israel, o Bibi Netanyahu, é muito menos, aliás, é muito mais grave do que o Elon Musk chamar o Alexandre de Moraes de censor. Salafrários. E segundo, esse discurso de não admitiremos que estrangeiros firam a nossa soberania, ataquem nossa democracia. Isso é tão bobagem que, primeiro, democracia que não tem. Essas pessoas, esses estrangeiros, eles estão, na verdade, ajudando na retomada democrática. Estão. Então não tem nada de excepcional. Eles só estão repetindo aquilo que eles são de verdade. Mas eles são da pior forma, porque eles esvaziam o termo democracia. E quando eles diziam, não há lei no Brasil, não existe lei no Brasil, o que o Elon Musk fez foi expor ao mundo que o ministro Alexandre de Moraes comete crimes contra a humanidade. E se é um crime contra a humanidade, não se trata de soberania brasileira, não se trata de instituições brasileiras. Aliás, a instituição, o STF como uma instituição, e o Judiciário como uma instituição, estão sequestrados pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele está destruindo essas instituições, não as palavras de Elon Musk. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que Elon Musk revela são crimes contra a humanidade. E um crime contra a humanidade está acima de qualquer soberania nacional, senhores. Que crime contra a humanidade é esse? É o crime previsto no Estatuto de Roma, no parágrafo, no artigo 7º, se não me engano, na linha H. A linha H do artigo 7º do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma que institui o Tribunal Penal Internacional e define os crimes de guerra, define os crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade. Esse Estatuto de Roma foi ratificado pelo Brasil, foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano de 2002 e foi aprovado também por decreto presidencial, o presidente à época era Fernando Henrique Cardoso, também no ano de 2002. Então, desde 2002 no Brasil, perseguir pessoas em razão, por motivo político, você perseguir um grupo de pessoas ou uma pessoa em razão da sua ideologia política, você começar a fazer uma cruzada contra as fake news, a desinformação, mas você só pune
pessoas de um lado político, porque a desinformação do outro lado está comendo solta. O Lula falou que 12 milhões e 300 mil crianças foram mortas na faixa de Gaza, quando a população da faixa de Gaza é um pouco maior que 2 milhões, ou seja, ele matou 6 vezes a população inteira da faixa de Gaza, matou a população inteira dessa geração e das 5 próximas, e a conta do presidente Lula não foi banida. Logo, se existe alguma verdade, algum resquício, alguma honradez nesse combate às fake news, as contas das pessoas de direita, de jornalistas da esquerda, de políticos da esquerda também deveriam estar censurados pelo ministro Alexandre. Até nesse quesito, ele recai na vala dos piores tipos de ditadores. E quando nós vemos essa revelação de Elon Musk, de que parlamentares de direita e jornalistas de direita são censurados, mas os de esquerda não são, nós temos aí fenomenizado um crime contra a humanidade, tipificado no artigo 7º, a linha H do Estatuto de Roma, perseguir pessoas ou um grupo de pessoas por motivos políticos. E se é um crime contra a humanidade, senhores, não há que se falar em soberania nacional. A humanidade está no mundo inteiro, não só no Brasil. Portanto, é um caso já para o Tribunal Penal Internacional. Não importa no país em que isso acontece. Se um grupo de pessoas é perseguido por motivo político, quem os persegue comete um crime contra a humanidade, conforme o Estatuto de Roma, que é lei no Brasil, que tem força de lei no Brasil, desde 2002. E a própria Constituição veda a censura. E a própria Constituição garante a liberdade de expressão e informação. E a própria Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas essas pessoas, elas já são banidas, ostracizadas, mesmo sem um processo, mesmo sem o devido processo legal. E sem falar que essa investigação contra Elon Musk, um juiz dentro de uma democracia, e não um projeto de Salazar, um ditador como Alexandre de Moraes, um juiz ele tem que observar um princípio. Que princípio é esse, tio Pavivi? É o princípio da inércia jurisdicional. Um juiz ele não pode tomar iniciativa. O juiz ele tem que ser inerte. Ele tem que esperar a denúncia. Ele tem que esperar o processo. Ele tem que esperar o resultado de uma investigação que não pode ser tocada por ele. Ainda mais quando ele é o ofendido. Imaginem, senhores, a vítima investiga, denuncia e julga. Que democracia existe nisso? Nenhuma. Zero. E se não há democracia, existe uma autocracia, uma tirania, uma ditadura. Portanto, o golpe está dado. E o golpe que consegue ser dado é um golpe que não se chama de golpe, é claro. Ah, Pavinato, mas você não vai negar que teve uma tentativa de golpe, tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo? Não vou negar. Pode ter tido uma tentativa de golpe. Mas não conseguiram, acabou. E não é porque teve uma tentativa de golpe que eu vou dar um contragolpe. Um crime não justifica outro. A não ser que seja para legítima defesa. E a legítima defesa, mesmo assim, ela tem que ser equivalente. E ela tem que parar quando o perigo está neutralizado. Então, se teve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, teve. Se teve, teve. Mas que se processe conforme o devido processo legal. Isso não está acontecendo.
Isso nunca aconteceu, aliás, nesses casos. Esse inquérito das milícias digitais, em que ninguém da esquerda é posto. Aquele canal lá do amigo da Janja. Eu não lembro o nome desse fumo aí. Brasil 247 também. E tantos outros influenciadores de esquerda, como Felipe Neto. Por que eles não estão nesse inquérito? Isso prova que o ministro Alexandre comete um crime contra a humanidade que está disposto no Estatuto de Roma, que é lei no Brasil desde 2002, lá no artigo 7º, a linha H. E se é um crime contra a humanidade, isso extrapola a soberania nacional. Então esse discursinho, não vamos admitir que a soberania brasileira seja ameaçada por um bilionário estrangeiro. Primeiro, o Alexandre de Moraes está cometendo crime contra a humanidade, porque perseguir pessoas de uma matiz política e não de outra, vamos falar assim, um campo de 100% de pessoas está cometendo o mesmo ilícito. Metade delas é de direita, metade é de esquerda. Mas todas, 100%, estão cometendo o mesmo ilícito. Se ele tomar uma medida só com essa metade da direita e não com a metade da esquerda, é crime contra a humanidade. E se é crime contra a humanidade, não se tem nada a ver com soberania. Porque crime contra a humanidade extrapola as nossas fronteiras geográficas. E segundo, mesmo que não fosse um crime contra a humanidade, essas decisões do Alexandre de Moraes são inconstitucionais, porque vão contra tudo que se dispõe na Constituição, são ilegais, porque todas elas, contra o que a nossa legislação dispõe, portanto, são antijurídicas de um modo geral, porque nem as normas processuais são respeitadas, não são respeitados os princípios da inércia, da imparcialidade, afrontam a legislação, afrontam a Constituição, e por essa razão afrontam a moral, afrontam a decência. E não é porque isso tem o carimbo ou o timbre de um tribunal que você transforma uma decisão ilegal, uma decisão inconstitucional, uma decisão antijurídica, imoral, indecente, em direito. Portanto, não há que se falar um desrespeito às decisões judiciais. Porque essas decisões judiciais é que são um desrespeito.